gravar um vídeo falando que o Bahia tava dando tomando 2-0. Já fez o terceiro, rapaz. Esse Bahia é um time... Quase que um dessa, eu tô aqui cheio de ódio, veio injuriado, mano. Você, né? Você tá ligado, né, pai? Você tá ligado que você tá errado. Agora eu quero ver o que você vai falar, quero ver qual vai ser a sua desculpa. Muita raiva eu tô aqui sentindo aqui, pai. Só raiva, na moral. Inadmissível o Bahia tomar 3 gols em menos de 30 minutos pra esse time ridículo do Vasco. Sem você, que seu ataque lepra, eu não aguento mais com suas teimosias do diabo. Suas teimosias do satanás. Eu não aguento mais, irmão. Porra. 3-0. A zaga do Bahia não conseguiu ver a bola, quando viu já estava dentro do gol. Bahia, estrela da noite até agora, Jader. Joga bem. 9 finalizações do Vasco, 2 do Bahia. 3-0 já, velho. Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, Thiago Fontes, canal Vascaíno do Cerrado, trazendo o vídeo do dia seguinte, a ressaca boa depois de mais uma vitória jogando em São Januário. Olha, antes de começar esse vídeo, eu tô tendo muita dificuldade aqui no estúdio, e aí eu quero perguntar para quem entende de iluminação, por que tinha acontecido isso aqui uma vez, quando eu ligo o LED, olha o que tá acontecendo. Zoa tudinho, não tava fazendo isso, ó. Uma vez aconteceu isso, aí depois parou, voltou ao normal, e agora acontecendo de novo. Já mexi na luz aqui em cima, já mexi na luz ali no refletor, mas não muda. Quem entende aí me explica, pelo amor de Deus, o que está acontecendo para essa luz ficar zoada desse jeito aí, tá? Bom, vamos falar de Vasco. Antes eu pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Quero falar da minha parceira, a 1xBet, é patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado. Fiz um bilhete para hoje, uma galera que fica me cobrando dica que eu nunca mais dei. Tá aí, ó, River Plate hoje encara o Atlético Mineiro, mais de um gol nesse jogo. Acho que vai ser jogo para mais de um gol. E cartões, viu? E escanteios, mas eu botei mais de um gol. O Milan pega o Napoli lá na Itália, tá os clássicos com muitos gols. Mais de um gol nesse jogo, também mais de um gol e meio. E o Bayer Leverkusen pega o Elversberg, acho que é isso o nome do time, lá pela Copa da Alemanha, jogo único, vitória simples do Leverkusen, deu uma odd de 1,90, tá? Cai pra dentro aí pra gente pegar esse bilhetinho hoje, o link tá no primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha. O código promocional é do Cerrado, primeiro depósito ou Pix no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. O XBet é parceira do canal Vascaíno do Cerrado 2024, lembre de jogar com responsabilidade e que é para maior de idade. Bom, vamos começar falando do Vasco, que acabou surpreendendo todo mundo com uma escalação bem alternativa, não tinha 3 titulares, a gente falando em 4, mas são 3 titulares, para mim, incontestáveis, né? Aliás, tá sendo titular tão incontestado assim não. 2 incontestáveis, que é o Hugo Moura e o Verratti, esses dois aí, titulares absolutos nesse time, e um que é o Coutinho, que não tem agradado. Cara, a realidade é essa, a gente tem ali um carinho, é o cria da base, é um cara que jogou aí em grandes times da Europa, mas... sabe, o time perde mobilidade, ele tem errado muito passe, tomada de decisão, um jogador que fisicamente a gente sabe que ele é muito abaixo, né, para uma disputa de campeonato que exige muito com relação à questão física. Tá aí o Paê, daqui a pouco eu vou trazer até o depoimento do Rafael Paiva falando sobre isso. Então a gente perde esses 3 titulares, porque tem gente falando que o Léo Pelé também era titular. Para mim, nem o Léo nem o Marcos são titulares. São 2 reservas alternando nessa vaga de zagueiro do Vasco, porque não contrataram o zagueiro. Mas enfim, vamos voltar aqui para a questão. Por que o Vasco fez os 30 minutos que fez sem esses titulares? Porque o Vasco deixou de ser previsível. Eu falei aqui, né? O Vasco só tinha uma jogada. Que, quando você tinha um Adson, era uma válvula de escape. Porque essa jogada do Puma, que virou até meme em programa de televisão, aí os caras falando que o Piton no cruza, faz amor, né, que era a dupla perfeita, o Piton e o Verratti.
os times se ligaram nessa história e começaram a fazer o quê? Não vou deixar o Piton sobrar ali na lateral esquerda, vamos marcar e ainda vai fazer o seguinte, a gente vai construir as nossas vitórias em cima do Vasco, ou buscar os gols nas costas do Piton, como foi ontem, né? Mais uma vez. Então esse lado do Vasco ficou fragilizado e manjado. Do outro lado você tinha o Adson como uma válvula de escape, o jogador que conseguia ser esse jogador de linha de fundo, vamos dizer assim, esse jogador de lado de campo que trazia até para dentro. Então com a lesão do Adson e do David, a gente perde essa variação de jogadas, vamos se dizer. E ontem o Vasco conseguiu ter essa variação de jogada de volta. Por quê? Porque o Puma está começando a ficar mais solto, jogando mais na lateral direita ali como um ponta, né? E ele conseguiu colocar o Payet como um meia centralizado, com jogadores fazendo essa função de toques e movimentos que faziam o Bahia não saber o que fazer dentro de campo, né? Porque aí você tinha... E olha que são jogadores que nem são desse nível técnico todo, né? Você tem o Puma, como eu falei, o Galdames, que é contestado pra caramba, o Emerson é outro horroroso, o Piton e o Ryan. Esses jogadores começaram a fazer jogadas de infiltração, tabela, com o Payet, e o Vasco teve chance de meter, não foi só 3, não. Ainda chegou a errar um gol com o Puma, mas tinha a oportunidade de meter até 4, 5 no Bahia. Depois o Rogério Ceni, ele acabou vendo esse lado direito do Vasco mais forte, com a dobra nas laterais, e mudou o time para poder frear o Vasco ali. Ali no primeiro tempo o Rogério Ceni estancou ali a sangria, fazendo uma alteração, e é uma coisa que eu acho que falta para o Paiva. O Paiva pode ver o circo pegar fogo, o jogador se arrastando em campo, ver que um esquema não está dando certo, e ele não muda. Ele não faz a leitura e fala, ó, tá errado ali, eu vou corrigir. Quer um exemplo? O Maicon. O Maicon ontem pediu para ser expulso várias vezes do jogo. E o Paiva ficou lá, estático, assistindo. Sabe qual foi a sorte do Vasco? Porque tem 2 juízes nesse campeonato que não são muito de dar cartão. Um é o Daronco e o outro é o Klaus. O Klaus é o juiz que gosta de contemporizar. Então, ontem, se fosse um juiz mais rígido, teria expulsado tranquilamente o Maicon, que além de ter dado uma porrada que ficou ali, uma suspeita para cartão vermelho, deu só amarelo, depois deu mais umas 2, 3. Então, o Paiva, ele não tem essa questão que teve o Rogério Ceni. Tá errado, eu vou mudar, não tenho que esperar um intervalo, não tenho que esperar o time tá perdendo ou tomando porrada para mudar, apesar de que o dele já estava perdendo. Então ele muda o time para poder frear esse lado direito do Vasco. Ele mesmo fala em coletivo, eu vou trazer aqui para você a opinião do Rogério Ceni, que o time do Bahia fez um primeiro tempo ruim, né? Lamentou a ausência do Biel e disse que o lado direito do Vasco era o lado que mais dava trabalho para o time do Bahia, né? Ele criticou a postura acomodada do time, né, no primeiro tempo, e aí fala desse lado direito, essa dobra de laterais que acabou surpreendendo ele no jogo. Bom, primeiro, independente de quem comece, a postura não pode ser como foi dos primeiros minutos. Qualquer time que esteja, não importa quem seja, como estejam as peças, como esteja a distribuição dentro de campo. Se você tiver uma postura acomodada e como se a gente tivesse chegado já em algo que fosse satisfatório para a gente, eu acho que isso é o que acho que o fundamental, o principal para o que aconteceu hoje no início do jogo. Por que nós não jogamos com a mesma postura? Não estou falando nem de maneira de jogar. Hoje, se o Biel tivesse bem, o Biel começaria jogando hoje. O problema é que o Biel não teve condições de vir para cá na semana. Um jogo fora de casa, pesado, o lado direito do Vasco é o lado que mais apoia, dobra do lado direito dos 2 laterais. E eu acho que o Tassiano era importante hoje para fazer essa contenção. Nós mudamos o primeiro tempo e eu acho que para tudo tem um limite. Chega a um limite que você dá o crédito e tudo. E eu acho que nós temos agora alguns dias para treinar e nós temos que encontrar outras soluções, porque no dia de hoje nós não conseguimos. Quem também falou depois do jogo foi o próprio Puma, né? Ele foi perguntado sobre essa função, né? Jogar adiantado, esse momento do Vasco. Enfim, ele disse que já jogava assim na seleção lá do Uruguai e no Nacional.
e que gosta de jogar atacando, gosta de ser esse jogador mais ofensivo. Então vou deixar o Puma falando. Puma, você acredita que hoje foi, se não foi a melhor atuação com essa camisa do Vasco, foi uma das melhores suas? Sí, acho que sí, fue una de las mejores. También o time jogou muito. Primer tiempo sentimos muito cómodo dentro do campo, presionando alto, jogando. Acho que bueno, a gente vem trabalhando isso para fazer. Em alguns jogos não consigue, mas hoje foi algo muito importante para nós. Puma, hoje mais uma vez você jogou ali adiantado pela direita, como se fosse um ponta direito, o Paulo Henrique como lateral, é algo que o Rafael Paiva tem feito já nos últimos jogos, essa dobra de laterais ali. Originalmente você é lateral, mas tá gostando de atuar ali como ponta? É uma posição que tem te agradado também ali dentro de campo? Sí, ya me tocó jugar ahí cuando jugaba lá en Uruguay, en Nacional tuve algunos jogos ahí, en Danubio también jugué ahí, así que una posición que gosto muito porque tem que atacar mais y acho que aquí no Vasco é importante, si jogamos como a gente jogou hoje, acho uma posição legal. Dá para pensar em seleção uruguaia também jogando lá na frente, não? Y vamos, eso depende do treinador de lá, pero si toca jugar también va a estar preparado para jugar. A gente viu a partida maravilhosa do Payet ontem, mais uma vez, depois de ter entrado bem contra o Cuiabá. Entrou ontem, tomou conta do meio de campo do Vasco. A gente gosta assim, né, que faz muita crítica quando ele some do jogo, quando ele não chama a responsabilidade. E ontem a família dele, os filhos, estavam em São Januário, acho que aquilo ali mexeu com o brio e ele acabou sendo protagonista nesse meio de campo, que eu acho que é o que falta pro Payet, tá? Ele tem que nutrir essa vontade de ser protagonista no jogo, sabe? Não ficar se escondendo, se omitindo da partida. O Paiva falou na entrevista coletiva sobre o Payet, que é ali um privilégio poder ver o Payet jogando o futebol que jogou ontem, que tem que ter muita paciência com ele por causa da questão física, ele não é novo, tá? Então ele pôde ontem atuar melhor, mais inteiro, porque ele não jogou muito jogo contra o Cuiabá. Se ele pega uma sequência maior, acaba desgastando, mas aí ele fala que foi legal ter visto o Payet dessa maneira e que aí fica ali a dúvida, né, para os dois estarem sempre no melhor físico, tanto o Payet quanto o Coutinho, para poder usar ou o Coutinho ou o Payet, ou os dois juntos, quem sabe, né? Então vou deixar aí o Rafael Paiva e depois eu volto com uma sequência de jogos que o Vasco tem no Campeonato Brasileiro. Era um privilégio ver uma atuação do Payet nesse nível, né? Extremamente feliz de poder viver isso dentro do campo, o Payet jogando nesse nível, né? A gente espera conseguir atingir mais vezes no Payet esse nível de jogo, né? Essa jogabilidade que a gente sabe que ele é um craque, né? Hoje ele demonstrou. É uma pena porque ele teve a chance de fazer o terceiro gol, né? Seria um hat-trick, assim, que é difícil no Brasil, né? Muito difícil ter. Hoje ele teve a oportunidade, então, primeiramente a gente fica imensamente feliz de poder ver isso, né? Vivenciar esse jogo, esse nível de jogo do Payet. E é um jogador muito competitivo. Ele quer competir, ele quer jogar, ele está se esforçando muito para desenvolver fisicamente. É um jogador que tem uma idade, né, mais avançada. A gente tem que ter paciência com ele, e ele entrou menos no último jogo, então ele estava mais inteiro para esse jogo, né? E agora a gente tem que ver, jogo a jogo, para tomar a melhor decisão em relação ao Payet, em relação ao Coutinho, em relação aos dois juntos. A gente tem que perceber aí como vão ser os próximos dias para a gente tentar atingir o máximo dos dois. É isso que a gente tem que tentar. Independente se vai entrar um, vai entrar outro, vão entrar os dois juntos, a gente precisa tentar atingir o máximo dos dois jogadores ali, assim como do resto de todo o nosso grupo, que hoje a maioria, eu acho que todo mundo fez um nível de jogo muito alto e a gente precisa atingir todos os jogadores. Cara, essas duas vitórias do Vasco em São Januário foram fundamentais para dar tranquilidade para o Vasco e para o Vascaíno. Porque se o Vasco não ganha esses dois jogos, olha a encrenca que ele ia arrumar. Faltam 7 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro, para acabar a temporada 2024 para o Vasco. São 4 jogos no Rio e 3 jogos fora de casa. Olha os próximos 4 jogos do Vasco. Botafogo e Vasco, lá no tapetinho, Botafogo brigando por título. Para mim, o melhor futebol hoje no Brasil é o do Botafogo, que joga amanhã a semifinal da Libertadores. E jogando amanhã o Vasco e Botafogo, o jogo só é na próxima terça-feira. Vai ter uma semana para recuperar os jogadores, que o Botafogo vem de uma sequência bem desgastante também, tá? O Fortaleza a gente pega no sábado, dia 9/11, lá o Fortaleza brigando por vaga direta na Libertadores, no G4, e por título ainda. Então um jogo
dificílimo contra o Fortaleza. Dia 20/11 a gente pega o Inter em São Januário. O Inter que para mim é disparado um dos melhores times aí nesse segundo turno. Depois lá que foi eliminado das Copas, o Inter que estava lá na zona de rebaixamento foi para... Hoje é quinto ou é sexto colocado do Campeonato Brasileiro. Então a gente pega o Botafogo, o Fortaleza, o Inter e depois no dia 24/11 a gente pega o Corinthians lá na Arena, aquela pressão com Ramon Dias e os novos contratados, Depay e a porra toda. O Corinthians brigando para não cair, desesperado brigando para não cair para a segunda divisão. Olha os 4 jogos que o Vasco tinha, se o Vasco não tivesse vencido esses 2, olha o desespero que ia bater no Vascaíno, que ia até, inclusive, voltar a falar sobre zona e queda para a segunda divisão. Aí depois, no dia 1º de dezembro, pega o Atlético Goianiense. No dia 4 de dezembro, pega o Atlético Mineiro. Talvez o Atlético Mineiro já brigando por título na Libertadores ou na Copa do Brasil. E no dia 8/12, pega o Cuiabá para finalizar a temporada jogando fora de casa, tá? Então tá aí os jogos do Vasco para mim, 2 jogos mais tranquilos, né, na teoria, porque na prática é outra coisa, que é o Atlético Paranaense, Atlético Goianiense e o Cuiabá, e o resto, meu amigo, é só pedreira. Agora, depois dessas vitórias e confirmada a permanência na primeira divisão, é ter mais tranquilidade e ousar mais, não jogar estático do jeito que estava jogando, com jogadores que não conseguem desenvolver, né? Aí cabe ao Paiva dar um jeito para esse time jogar o que jogou nos 30 minutos iniciais do jogo de ontem contra o Bahia, que foi um futebol que fez aí o torcedor ter um ânimo melhor para essa sequência que vai ser difícil, tá? Curte, se inscreve no canal, desejar para você uma terça-feira abençoada, fique com Deus e saudações vascaínas.